Tiago Viana Barra vive entre a Parede e Vila Moura. Solteiro, mestre em Direito, advogado desde 2007, foi professor de Direito em Angola, assessor no gabinete da professora Maria de Luz Rodrigues, Ministra da Educação no tempo do governo de José Sócrates, e tem obra publicada nas mais importantes revistas científicas da atualidade. A revista Advogados com Toga veio ao escritório do advogado Tiago Viana Barra. Boa tarde. Comecemos pelo início da sua carreira profissional. O que é que o levou a escolher esta profissão? Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a iniciativa da Advogados com Toga, cumprimentá-lo pela sua presença aqui no meu escritório. A decisão de me tornar advogado foi tardia. Terminei o curso de licenciatura em 2004, tinha o objetivo de começar a trabalhar rapidamente e, na altura, a advocacia pareceu-me ser o caminho mais rápido. Embora tenha ponderado se seria viável seguir a magistratura, achei que não teria paciência para continuar a ser estudante a tempo inteiro. Na verdade, eu queria era começar a ganhar dinheiro para ter a minha independência económica. Certo, a informação que tenho é que fez o estágio em 2 anos de uma sociedade de advogados. O que o levou a levar-se a lançar-se num projeto próprio? É verdade. Decidi tornar-me advogado por conta própria, depois de ter feito um estágio de 2 anos numa sociedade de advogados. Acima de tudo, pela possibilidade de ter uma experiência humana que uma grande sociedade não permite. Uma dedicação exclusiva ao trabalho jurídico, à relação com os clientes, à ligação diária com os dossiês que nos estão confiados. Gosto disso. Sou um advogado que estuda e conhece os assuntos e gosta de poder dedicar-lhes o tempo que pode. Enquanto nas sociedades de advogados os sócios fazem um trabalho interno para a máquina, virado para dentro, num escritório mais pequeno não. As pessoas vêm ter connosco, têm a percepção de que é connosco que estão e que querem estar. Mais do que marcas, há pessoas, há esta componente humana de advogados concretos, com nomes, com currículos. E, em função disso, entendi que, com o meu percurso de vida, fazia sentido valorizar isso. Trata-se de ser eu próprio, em vez de me diluir numa marca, ainda que uma excelente marca, como era o caso da MSM Associados, onde eu fiz o estágio. Alguém que se projeta a solo na advocacia, nesta altura do país, está mais propenso a correr um risco ou a conseguir uma oportunidade? Bem, eu, quanto a essa matéria, sou otimista. Creio que o país aprendeu muita coisa e percebeu que tem de continuar a viver e a dar a vida aos que aqui querem investir e trabalhar. Sente-se uma retoma dos profissionais liberais, nas áreas importantes em que trabalho. Há resultados animadores em setores em que Portugal tem uma presença grande e forte, como é o caso, por exemplo, do turismo, desde logo no Algarve, pelo que não vejo razão para pessimismos. Para além disso, estou envolvido em projetos, além de estar a preparar uma tese de doutoramento, dou ações de formação como consultor externo, numa empresa em Lisboa. É importante trabalhar com rigor, ter um núcleo largado de clientes fiéis, o telefone a tocar, gente a bater à porta, e toda uma dinâmica que parte da base de uma aposta na advocacia no território nacional, o que implica viajar muito, que é algo que eu gosto particularmente, e que é indiscutivelmente um dos grandes recursos de desenvolvimento do país, esta política da advocacia do território. É apostar na oportunidade, no momento, num país que tem zonas muito dispares entre si e, portanto, há que aproveitar isso. Julgo que tenho a sensação de que, não só na advocacia, mas em tudo na vida, é assim. Então, e quanto aos seus clientes, qual é que é a base com que parte? É uma boa base, sem querer entrar em detalhes, porque, como se sabe, estou deontologicamente proibido de o fazer, mas tenho o conforto de ter comigo os clientes que acompanhei ao longo dos anos. Foi um processo gerido com base no reconhecimento da relação advogado-cliente, que assenta na confiança. Tem sido um percurso profissional de que me orgulho e transparente na restrição que o Estatuto de Ordens de Advogados impõe ao advogado, no sentido de fazer publicidade ou de se autopromover com técnicas de marketing. E, tendo em conta esses fatores, como é que tenciona diferenciar-se no mercado? É importante ter o conhecimento do cliente, do seu negócio, dos seus objetivos, da sua forma de estar, ter disponibilidade 24 horas por dia,
fazer o cliente perceber que é por ele e para ele que somos advogados. Bem, não lhe sei explicar exatamente o que é, mas acredito que se um dia aqui vier ao escritório como cliente, perceberá. Muito bem, mas sabe que Portugal, segundo o que dizem, tem um número excessivo de advogados. Há também várias críticas que referem o estágio como uma simples forma de financiamento na ordem dos advogados. Digo isto para colocar a seguinte questão: defende alguma alteração ao atual modelo de estágio? É uma questão interessante, a questão que coloca. O problema está montante por força do grande número de faculdades de Direito que há no país. Foram-se acumulando muitos licenciados em Direito, que optaram pela advocacia. As reformas feitas pelos dirigentes da Ordem procuraram tornar o modelo mais eficaz, para selecionar apenas aqueles que tenham efetivamente capacidade para exercer e para serem advogados. No entanto, a advocacia é uma profissão exigente e que oferece bastantes dificuldades. Há neste momento uma sobrelotação do número de advogados, cerca de 20 mil no país, e é uma profissão que não tem perspectivas risonhas para aqueles que estão a dar os primeiros passos, isso eu reconheço perfeitamente. Certo. E quanto à questão dos advogados especialistas, o que é que tem a dizer? Bem, relativamente a isso, acredito muito mais na especialidade que resulta da graduação académica. Essa é a verdadeira especialidade que um advogado pode ter. Tudo o resto são falácias. Não é a Ordem dos Advogados que concede especialidade ou especialização aos advogados através de um exame nas instalações da Ordem. Todos os exames que os advogados tinham que fazer nesse domínio já o fizeram na licenciatura, ou então optam por fazê-lo em sede de dissertações de mestrado e de doutoramento. Essa especialização é que é a verdadeira especialização que um advogado pode ter, pelo menos do meu ponto de vista. E no que toca aos solicitadores de execução, creio que é este o termo? Sim, sim. Como vê a relação entre estes e os advogados? Bem, o problema não está na relação, mas sim na desgraça que foi a reforma da ação executiva, da qual os solicitadores de execução são intérpretes e são as peças fundamentais. Os tribunais não estavam preparados para esta reforma do ponto de vista tecnológico. Criou-se na altura um gravíssimo problema na Administração da Justiça, na cobrança de crédito através do sistema judicial. Criou-se um atraso sem precedentes na distribuição dos requerimentos executivos, lembro-me perfeitamente, e isso quase contribuiu para que houvesse um levantamento nacional. A verdade é que, hoje em dia, o sistema ainda traz algumas dificuldades, nomeadamente ao advogado, que sem ter culpa nenhuma, acaba por ser olhado pelos seus clientes credores como o responsável por todas as deficiências que o sistema ainda oferece. E no que concerne ao Código Penal, defende alterações ao mesmo? Sim, eu julgo que sim. Precisa de algumas intervenções pontuais, embora o Código de Processo Penal esteja muito mais carenciado de reformas. O Código Penal pode e deverá no futuro ter arranjos nas molduras das penas. Há uma tendência absolutamente suicida para a criminalização de conduta. O legislador, olhando para a sociedade algo impotente para combater a criminalidade, acaba por criminalizar tudo e mais alguma coisa. Não temos nem falta de crime nem de criminosos, nós temos, julgo eu, falta de meios para combater a criminalidade. Tem de haver menos crimes e mais eficácia a combater quem os pratica. E quanto ao Código de Processo Penal? A regra do segredo de justiça devia ser transformada em exceção, ou seja, só existiria nos casos em que se justificasse. A investigação criminal seria mais aberta, mais conhecida. O segredo de justiça devia ser um meio a aplicar quando isso necessário e não como uma regra universal. Sim, mas os exemplos que referiu verificaram-se todos ao longo do processo Casa Pia.
muito recentemente. Este caso serviu para alertar a sociedade das lacunas na justiça. Qual é que é a sua opinião? Sim, o processo de Casa Pia teve muitos erros. Houve arguidos condenados, sem que houvesse prova irrefutável dos factos. Bem sei que a prova é de livre apreciação pelo juiz, mas quem teve o cuidado de ler o acórdão detectou bastantes incongruências na prova produzida pela acusação. Quanto ao código stricto sensu, é verdade que o processo de Casa Pia salientou e trouxe à superfície insuficiências do Código de Processo Penal. Mas para o comum dos cidadãos tudo isso se tornou mais óbvio, para os advogados não. As leis só por si não mudam nada, mudam-se a si próprias, têm consequências na prática dos processos, mas isso não chega. Há aqui uma opção política fundamental. Ou o Estado português quer investir na justiça, ou não quer. E se não quer, lamento informar que as perspectivas de ficar tudo na mesma ou pior são elevadíssimas. Mas concorda que o advogado ainda é uma figura imprescindível na vida dos cidadãos? Claro, infelizmente muitas pessoas só reparam nisso quando surgem problemas. É fácil verificar que milhares de litígios, nomeadamente os que já se encontram em tribunal, teriam sido evitados se as pessoas tivessem consciência daquilo que se vincularam. Ou optamos por uma sociedade lúcida, esclarecida e informada, ou por uma sociedade encadeada pelo desenvolvimento. Também essa sociedade cega e que se conduz às cegas, que assina sem saber o que está a assinar, que assina de acordo com minutas que não sabe quem fez, que assina assumindo por vezes contratos de dezenas e centenas de cláusulas e que com isto envolve a fatia fundamental dos seus rendimentos. Não é? Quando compra uma casa, quando faz um contrato de trabalho, quando faz uma compra com um cartão de crédito. E no momento em que se fala de choques tecnológicos, os quais eu concordo, diria que a advocacia evita que as pessoas fiquem em estado de choque quando se percebem aquilo que assinaram. Mudando agora para a área da governação, como é que avalia a política do governo na área da justiça? Bem, eu julgo que a política tem sido catastrófica. A justiça portuguesa voltou à idade da pedra, com os advogados a serem obrigados a apresentar as suas peças processuais em papel, sem que haja qualquer perspectiva do sistema informático dos sítios alguma vez voltar a funcionar em pleno. Na verdade, aquilo que os advogados acedem é ao antigo sítios, que continua a referir os tribunais extintos, mas a transferência informática dos processos para os novos tribunais ainda não está concretizada e, portanto, não se sabe quando ou se até alguma vez estará a funcionar como antes. Quanto aos processos em papel, pela forma como foram transportados, deve ser um milagre neste momento conseguir encontrar algum. O que é, no entanto, estranho e que devo salientar aqui é que os magistrados têm manifestado o apoio público a esta reforma através de conselhos superiores e de associações profissionais e isso é bizarro. Quando os tribunais estão paralisados desde abril passado, não se sabe se voltarão a funcionar em pleno. A imagem da justiça fica ridicularizada, como, por exemplo, a colocação de tribunais a funcionar em contentores. Enfim, seria de esperar outro tipo de reação dos magistrados. Então, e o que é que tem a dizer quanto à reforma do mapa judiciário? Bem, a nova divisão do território por comarcas não obedece nem à realidade do país, nem às exigências de modernidade. Não é compreensível que se gastem milhões em plataformas informáticas para se adaptar à realidade judiciária ao novo mapa judiciário. Que se gastem milhões em obras em tribunais, que se gastem milhões no reforço dos recursos humanos e depois se obriga as populações a percorrer 100 ou 200 km desde a sua casa e em transportes públicos para poder ter acesso à justiça e aos tribunais. Em conclusão, diria que, um pouco à imagem das restantes áreas de tutela do governo, este setor da justiça tem tido uma política de contenção económica que está a matar o doente com a cura. É isso que me parece. Certo. Queria só abordar consigo ainda um tema que teve recentemente algum impacto mediático,
E embora não tenha qualquer militância partidária, o facto é que trabalhou com Maria de Lourdes Rodrigues entre 2006 e 2009. E qual é que é o comentário que lhe merece a condenação pelo crime de prevaricação? Eu estou à vontade para falar sobre esse assunto, porque já fui testemunha nesse processo e vou repetir aquilo que tive a oportunidade de dizer no tribunal. Havia um trabalho para fazer que era necessário fazer. No caso concreto, de coletânea de legislação na área da educação. Os membros do Governo podem mandar realizar trabalhos se constatarem que não têm internamente os recursos necessários para o fazer. E para isso têm que escolher pessoas que entendam ser mais capazes dentro dos limites previstos pela lei. Salvo o devido respeito que merece a decisão do Tribunal, parece-me, daquilo que conheço dos fatos, que foi isso que aconteceu. Por outro lado, para haver crime de prevaricação tem de haver dolo, ou seja, intenção de praticar o crime. Ora, da leitura que fiz do acórdão, pareceu-me forçado considerar que houve aqui uma intenção da professora Maria de Lourdes Rodrigues favorecer terceiros por conveniências partidárias. O Tribunal fez a imputação dos factos com base na existência de laços profissionais e de proximidade nas simpatias políticas, embora a professora Maria de Rodrigues fosse independente e tenha dito no processo que não conhecia pessoalmente o Dr. João Pedroso. Portanto, parece-me bastante forçado considerar que há aqui uma proximidade porque só muito indiretamente pode ser alegada. E também há que dizer que é a primeira vez que se criminaliza um ato administrativo de ajuste direto, pelo menos nestes termos. Mas enfim, continuo absolutamente convicto da inocência da professora Maria de Lourdes Rodrigues neste processo. Certo. Vamos então mudar de temática e abordar a sua experiência docente. A informação que tenho é que esteve a lecionar Direito Administrativo no UAMBO. Como é que avalia a relação entre Angola e Portugal? Antes de mais nada, dizer que foi um grande privilégio poder conhecer Angola. É um país emergente, que embora tenha uma economia excessivamente dependente do petróleo, tive a sorte de viver numa província bastante calma, com uma qualidade de vida absolutamente extraordinária. A relação do povo angolano com os portugueses é excelente. Nunca senti qualquer remoco ou resquícios de algum tipo de racismo. A única nota que eu posso dar é que senti uma certa desconfiança ao nível das relações diplomáticas, principalmente no tratamento que os Serviços Estrangeiros e Fronteiras têm em termos políticos, concessão de vistos de residência e vistos de trabalho aos portugueses e mesmo a atribuição de nacionalidade angolana para aqueles portugueses que já têm uma permanência no território de 20 ou 30 anos. Mas isso tem a ver com a política, no meu entender, errada que o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros tem feito e tem conduzido ao nível das relações entre Portugal e Angola. Estamos quase a terminar e eu ainda queria colocar-lhe mais uma questão. Tem alguma preferência nas eleições primárias do PS ou não se manifesta? Sim, tenho. Eu apoio o Dr. António Costa, por liderar o Partido Socialista, deposito grandes esperanças nele e julgo que é uma boa alternativa para liderar o país. Acredito que irei votar nele e julgo que ele irá ganhar as próximas eleições legislativas. Certo, muito obrigado. Muito obrigado. Foi a entrevista possível com o Tiago Viana Barra.